chegamos aqui para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e hoje temos uma aula muito linda, maravilhosa. Olha só, essa é a maleta Star. Por fora ela parece normal, né? Simples, assim, básica. Eu vou mostrar aqui para vocês, gente, que show que ela é por dentro, ó. Ela é fechadinha com plástico, o zíper ali para deixar tudo organizadinho. Olha só, olha esse lado aqui onde eu coloquei os produtos. Deixa eu virar. Para viagem, para escola, professor, pode fazer estojos, colocar aqui. Aqui eu coloquei duas necessaire box e uma arredondada, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje, aula gratuita, com molde gratuito. Então, compartilha muito esse vídeo, gente. Compartilha muito esse vídeo que tá merecendo demais da conta. E se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrita no canal, clica aqui embaixo, se inscreva, clica no sininho e ativa para receber todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura criativa, eu coloco vídeo todo dia aqui no canal. Então, todo dia tem um videozinho para vocês assistirem e aprenderem, tá? Aí você vai receber uma notificação do YouTube, tá bom? É o seguinte, pessoal, esse aqui é o molde, tá? O link do molde tá aqui na descrição para vocês baixarem, tá bom? Aí essa é a página do molde do espelho, né? E aqui tem as medidas adicionais, que é o fole e a trava. É isso que a gente vai precisar, de medida e molde, tá bom? Link para baixar tá aqui na descrição. Também já coloquei no nosso grupo do Telegram, tá? O link do grupo do Telegram tá aqui na descrição também. Se você não faz parte, entra lá, porque lá eu posto sempre os moldes e fica lá arquivados para vocês, inclusive moldes que eu já postei. Se você entrar agora, você consegue baixar. Então, pessoal, é o seguinte, para fazer a nossa maleta, você vai baixar o molde e imprimir. Se você for imprimir em casa ou se for imprimir em papelaria, lan house, configuração padrão ou tamanho real, para poder sair na medida certa. Não tem impressora, não tem como imprimir, vou passar as medidas aqui, é o seguinte, ó, 28 centímetros por 20 centímetros, arredonda os 4 cantos. Aqui a gente tem um risco que é a dobra para fazer a margem do zíper. Esse risco, aqui de cima para baixo, você vai medir 4 centímetros e faz um risco com a régua. As medidas adicionais, está escrito aqui, ó. O fole, a medida é 88 por 8 centímetros e a trava é 9 centímetros por 3, tá bom? Aí agora, então, eu vou mostrar para vocês os cortes dos materiais. Então, o espelho, que é esse desenho inteiro, a gente vai cortar 2 vezes no tecido exterior, tecido principal, tá? Tô usando aqui um tecido tricoline digital. Escolhi esse lindo, que eu amo tecido com fundo escuro, gente. Eu achei lindo esse daqui, com flores de manacá. Quando eu era criança, na porta da minha casa, tinha uma árvore dessa. E de noite ela tem um cheiro tão gostoso, vocês conhecem? Ela é tipo dama da noite, só que a dama da noite tem a florzinha branca. E o manacá, ele tem as florzinhas assim, sabe? Roxinha, rosinha. Eu achei lindo. Então, na hora que eu vi esse tecido, eu logo lembrei da árvore que a gente tinha na porta de casa, que eu vou fazer com esse tecido. Então, 2 vezes tecido principal, 2 vezes tecido de forro. No forro, tô usando esse tricoline arabesco lindo, que chegou reposição no site, tá? E também cortei 2 vezes na manta R2. Pra ficar bem firminha essa peça, a gente tem que ser a R2, tá? Aí aqui, o que eu fiz? Aquele adianto que vocês já conhecem. Peguei o tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro, virei, coloquei o tecido do forro sobre a manta, passei o ferro e fui na máquina e passei uma costurinha bem na beiradinha toda a volta, então ficou desse jeito aqui, tá? Ainda com o nosso molde, aí agora sim a gente vai dobrar. Aqui no molde, deixa eu mostrar de pertinho, tem esse risco aqui e tá escrito margem do zíper, tá? Então a gente vai dobrar bem aonde tem esse risco. Não, antes disso, eu ia explicar errado. A gente vai cortar ele aberto 2 vezes no plástico. Desculpem, tá, gente? Aqui eu tô usando plástico 0,30, mais firminho, tá? Pra ficar legal a peça. Então, cortei 2 vezes no plástico cristal 0,30, inteiro, assim, ó, sem dobrar a margem, tá? Ele tem que ficar exatamente o mesmo tamanho do espelho. Aqui eu juntei os dois pra mim cortar aqui o risquinho. Aí agora sim, a gente dobra aqui na margem e posiciona aqui, ó, em cima do plástico. Posicionou, você vai vir com a caneta e riscar. Só isso. Aí depois que você riscou, aqui eu já vou cortar os dois juntos, tá? Vem com a tesoura e vamos cortar em cima do risco. Pode usar plástico translúcido também, se vocês quiserem. Eu gosto do cristal porque dá pra ver o que tem dentro. Então, ficou assim. Aqui, então, esse é o bolso de plástico. Para o bolso de plástico, nós vamos precisar de 2 pedaços de zíper de 32 centímetros cada.
2 cursores, 4 pedaços de viés, tamanho 28 centímetros cada, tá? Isso é para os bolsos de plástico. Agora, a gente vai aqui seguir as medidas adicionais que estão escritas aqui no molde, tá bom? As medidas adicionais, o fole 88 por 8, certo? Essa medida de 88 por 8, nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal, ele é comprido, então não vai caber todo na tela, tá? Vai ter 88 aqui, ó, 88 por 8. 2 vezes o tecido principal, 2 vezes o tecido do forro e 2 vezes a manta. Aqui para adiantar, peguei o tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. O tecido do forro fica solto aqui, tá? Que a gente vai fazer ele embutido. Então, esse aqui é o fole da nossa peça. Aí a gente tem esse pititico aqui, que é a trava. A medida é 9 centímetros por 3. Uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro, uma vez na manta. Coloquei o tecido principal sobre a manta e uma costurinha em toda a volta, tá? Aqui eu tenho, para a volta toda da maleta, 87 centímetros de zíper e 2 cursores, tá? Tô usando o zíper e cursor número 5, tá bom? E aqui, a alça. A alça eu vou fazer de tecido, pra ficar tudo combinadinho. Então, aqui, ó, como é que foi que eu cortei? Se vocês quiserem usar a alça pronta, pode usar, tá? Aqui a medida é 40 centímetros por 12. Isso eu cortei no tecido, tá? 40 centímetros por 12. Dobrei ao meio, passei o ferro, abri, dobrei as 2 extremidades encontrando aqui no meio, passei o ferro novamente, dobrei mais uma vez. Formou a alça. Para não ficar molinha só com tecido, eu cortei uma tirinha de manta de 2 centímetros, coloquei aqui no meio. Manta R2 vai ficar firminha, tá? Então, foi assim que eu fiz a minha alça. Por quê? Tô com o site esgotado de alça, não chegou reposição ainda no final do ano, fica complicado, sabe? Então, eu não tinha alça nem pra mim usar, quem dirá pôr nos kits. Então, eu fiz de tecido. Eu acho que vai ficar legal. 2 vezes, tá? Essa explicação aqui da alça que eu deixei é 2 vezes que vocês vão cortar. E aí, a gente vai precisar de mais um pouco de viés para fazer o acabamento interno, que eu já deixei reservado aqui. É isso que nós vamos precisar de materiais para fazer essa peça de hoje. Eu já vi aí um comentário, eu só não parei para explicar, para não perder o raciocínio dos materiais, mas eu vi gente perguntando sobre as bolsinhas aqui, ó. Sim, vou ensinar. Aliás, essa aqui, ó, é o seguinte, aqui, ó, eu coloquei uma mini box transparente, uma de tecido e aqui uma necessaire de boca arredondada. A aula da necessaire de boca arredondada eu já coloquei no canal ontem, tá aqui no canal com molde e explicação, que é essa daqui. Hoje eu vou colocar a aula da box. Eu fiz separado para não ficar nenhuma dúvida. Vai ter um vídeo da box com tecido e um vídeo dela com o plástico cristal. E tem o molde também. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Ó, esse é o molde da box, tá bom? Esse aqui é o molde da arredondada. Cada molde vai estar na descrição do vídeo, tá bom? A box eu vou colocar assim que terminar a live, tá certo? Pra vocês poderem fazer o kit aí, ó, vai ficar super legal. Eu vou ensinar nessa semana também um estojo box, né? Volta às aulas. E aí ele vai dar o tamanho certinho pra colocar aqui. Então dá pra fazer pra professora, certo? Maravilha. Seguinte, kits de materiais. Quem quiser, corre, porque eu já falo logo assim. Que esse borboleta aqui, ó. Olha isso, gente. Ai, meu Deus do céu. Esse é o tecido mais lindo da vida. Na hora que chegou a coleção nova da Caldeira, Tricoline, maravilhoso. Eu amo tecidos da Caldeira. Estampas maravilhosas. Então, esse aqui, esse primeiro kit que eu tô mostrando é pra vocês fazerem exatamente igual a minha maleta que eu mostrei pra vocês agora, tá? O que que vai no kit, gente? Primeiro de tudo, cada kit de materiais, vocês vão fazer as 4 peças. Então, vai material para vocês fazerem a maleta, a necessaire arredondada, box de tecido e box cristal, tá? Então, já começa por aí, o kit tá bem completo. Então, o que que vai no kit? Vou falar o que vai já a medida, tá bom? Tecido principal e tecido de forro, tamanho 50 centímetros por 1,50, certo? Cada um deles. Manta R2, tamanho 40 centímetros por 1,50. Plástico cristal, tamanho 30 centímetros por 75 centímetros. 2,30 metros de zíper, 5 metros de viés e 7 cursores.
é tudo que vocês vão precisar para fazer as 4 peças. Então, você compra seu kit, vai receber o pacotinho, inclusive com o molde, tá? Então, aqui dentro do pacotinho vai o molde em tamanho real da maleta, da box, que é o mesmo molde que você vai usar para fazer estampada e cristal, e da necessaire de boca arredondada. Esses 3 moldes vai junto com o kit. Então, é receber o kit, colocar o vídeo, que vai ficar gravado aqui no YouTube, colocar o vídeo para rodar e cortar seu material de acordo com eu expliquei. Tudo que você precisa, então, vai ter dentro desse pacotinho, tá? Como é que faz para comprar? Acesse o site www.alinerogerio.com.br. O link está aqui na descrição para quem está assistindo no YouTube, para quem está assistindo no Instagram, o link está no meu perfil. Tem esse aqui de borboleta. Eu coloquei 5 kits, gente, bem variados, tá? As cores bem variadas. Esse aqui de flores de manacá, que é o que eu vou usar, o que eu vou fazer aqui com vocês. Mesmas cores que eu vou usar, tá bom? Tem esse daqui de onça, que eu acho que vai ficar um espetáculo quem fizer de onça. Ah, essa maleta vai ficar tudo com essa combinação de onça, tá? Então tem esse aqui de onça também, tudo a mesma quantidade. Tem esse aqui, lindo, super delicadinho, também da coleção borboletas. Olha só, com o fundinho branco, bem delicadinho, combinações rosinha. E por último, meu Deus, derrubei tudo no prendedor no chão. Esse verde folhagem, que também tá super em alta, esse tipo de tecido de folhagem, né, gente? Então, olha só, que lindo também. Então, eu montei 5 kits, um de cada tipo de estampa diferente, gosto e cor diferente. Então, vocês vão ter bastante variedade para escolher, tá? Cupom de desconto de hoje, meu povo, é especial. A aula é especial e o cupom de desconto de hoje é especial também. É 10% de desconto. Geralmente, o cupom de desconto de live é 5%. Hoje é 10%. A palavra STAR, S-T-A-R, tudo minúsculo. Quem puder colocar nos comentários pra mim? Gente, vou ter que me agachar aqui, vocês esperam um pouquinho, pra mim catar meus prendedores, porque eu vou precisar deles. Derrubei tudo no chão. Cupom de desconto STAR. Maria do Carmo sempre ligadinha, né, querida? Obrigada, meninas. Vou colocando aí, tudo com letra minúscula, tá? Vou catar aqui meus trem, derrubei. Nossa Deus, eu tenho um suador. Catei aqui. Vamos começar então? Cupom de desconto STAR. Gente, tá uma chuvinha tão gostosinha aqui hoje. Que bênção. Ó, aproveitando que eu tava falando dos kits, chegou tecido digital. Não é ponta de estoque, gente. Chegou ontem, coloquei no site ontem com preço especial pra vocês. Todos esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 estampas de tecido digital. Lá no meu site, meio metro de tecido digital é R$26,90. Esses aqui, ó, vou passar aqui rapidinho pra vocês verem. A gente, eu amei esse aqui, ó. Quero fazer um estojo com ele. Ó, fofinho, vou fazer pro meu filho. Esses aqui estão por 18, tá? Olha esse aqui também, pra fazer estojo. Eu consegui um valor legal na fábrica, é da Fabricarte, todos eles. Final de ano eles passaram por um valor bacana, esses tecidos, e eu coloquei o mesmo preço, entendeu? Então assim, não deixei por 26, eu comprei mais barato, então vou vender mais barato. Então, para facilitar, para vocês também, né? Aproveitar, olha só que lindos. Todos esses, tá? Todos esses. Ah, olha esse aqui, gente, eu preciso fazer cortina ali pro meu salão, onde a gente trabalha, e eu vou fazer com esse daqui, ó. Ó que lindo. Rosinha, aí tem esse aqui também de ateliê, com fundinho azul, muito fofo. Depois vocês vão lá no site, então, e dão uma olhada. Está na categoria promoção Black Friday, tá? R$18,90, tecidos digitais, tá bom? Aproveita, viu? Porque esse preço é só esses, acabou, não tem mais. Porque aí depois aí a fábrica em janeiro volta com o preço normal. Vamos começar a costurar, gente? Eu vou ter que fechar a janela aqui, porque tá chovendo mais forte. Não sei se vocês estão ouvindo barulho. Então é o seguinte, meu povo, eu vou começar pelos bolsos de plástico. Então eu vou pegar aqui, a gente vai precisar os 2 zíper, os 2 flexores e os 4 pedaços de viés de 28 centímetros. Esses pedaços de viés eu já vou dobrar aqui, ó, vem apertando com o dedo vincando. Já gosto de fazer isso em tudo que eu vou usar,
porque na hora que eu pegar pra costurar, já tá tudo dobradinho. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, sinceramente mesmo, tá? Essa aula, essas 4 peças, né? Essa aula seria um curso, seria um projeto pago, tá? Que eu ia fazer agora de final de ano. Ia ser minha caixinha de Natal, meu 13º. Eu elaborei pra vender. Mas aí, depois eu pensei, falei, nossa, eu preciso fazer uma live diferente, uma peça diferente, uma live especial, de presente também para as meninas, né? E aí eu decidi colocar ela na live de hoje, gratuita, com o molde gratuito. Então, assim, o que eu gostaria de pedir para vocês? Tô fazendo a aula com muito carinho, fiz o molde, disponibilizei o molde com carinho. Então, quem puder ajudar, aqui na descrição, eu deixei um link com os meus mini cursos que eu já tenho. São 5. 3 deles, no link vocês vão ver que os 3 primeiros são R$19,90 cada um. Tem voltas aulas, tem de necessaire, tem de bolsa. Os 3 primeiros são R$19,90. Aí depois o outro são... esses 3 primeiros, cada um deles são 3 peças. O outro é 5 peças, ele, se eu não me engano, é R$49. E tem o kit viagem, que é mais elaborado, que é R$60. Então, se você não tem algum desses mini cursos, se você puder ajudar e colaborar, depois clica no link aqui embaixo, adquire algum deles, o valor tá bem acessível, tá? Quem não puder comprar nenhum curso, nenhum mini curso, não puder comprar no site para dar uma ajuda agora no final do ano, você pode ajudar também compartilhando os meus vídeos, assistindo, deixando like, deixando comentário. Essa interação, gente, me ajuda muito. Pode parecer que não, mas ajuda muito. Porque aí a rede social entrega para mais pessoas. Seja Instagram, seja TikTok, seja YouTube, seja Facebook. Aonde você vê um conteúdo meu, se você puder curtir, compartilhar, deixar um comentário, a rede social vai entender que aquele conteúdo é legal. Quanto mais pessoas comentar e compartilhar, mais eles vão mostrar as minhas aulas para mais gente, a gente acaba chamando mais seguidores e tal. Então, quem puder ajudar dessa forma, de alguma dessas duas formas, eu fico feliz. Não costumo pedir as coisas assim, que eu tô falando. Estou fazendo aula gratuita, quem puder comprar um mini curso dos que eu já tenho. Eu não costumo fazer isso. Mas é o que realmente aconteceu. Era para ser uma peça de curso, tá bom? Então, quem quiser, quem sentir no coração, quem puder, e não tiver, porque eu sei que tem muitas seguidoras que tem todos os meus cursos, todos os mini cursos, né? Então aí não tem como você comprar uma coisa que você já tem. Mas se você ainda não tem, depois olha no link aqui embaixo, estão com um valor maravilhoso, é valor simbólico comparado com as aulas. Então quem puder, tá bom? E é isso. Vamos aqui então começar. Aqui, gente, vou deixar do ladinho, zíper e cursor do lado. Primeiro nós vamos costurar os viés. Aqui agora eu já posso separar o plástico, né? Porque são 2 de cada. O que eu vou fazer aqui? Esses 4 viés eu vou costurar na parte reta do plástico. Um aqui, outro aqui e do outro lado ali, ó, nos outros a mesma coisa, tá? Deixa eu vir com a cadeira pra cá. Então vamos aqui costurar esse... Deixa eu ajustar mais. Diminuição do comprimento do ponto. Diminua a velocidade. Aí. Então, costurando aqui o viés na parte reta, tá, gente? Porque as laterais, aliás, né, são arredondadas, tá? Então, é onde a gente cortou que a gente tá costurando aqui esse viés. Aqui, ó, os 4. Agora a gente vem no zíper. Eu vou costurar aqui, vou fechar um primeiro. Aqui tem o zíper. O zíper, à medida que eu passei pra vocês, é um pouquinho maior aqui que o plástico mesmo, pra sobrar pontinho pra gente colocar o cursor. Então, eu vou colocar aqui esse viés na beiradinha aqui do nylon do zíper e passar a costura com calcador de zíper, né, gente? Vou pegar ele aqui. Então, você vai ajustando aqui e vai costurando. Tá? Aqui eu coloquei a parte maior e agora aqui em cima eu coloco essa beiradinha menor. Alinhadinho, tá? Plástico ficar bem alinhadinho aqui. E então, ficou assim. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o outro, do mesmo jeitinho. Coloco aqui na... Então, ficou
igual. Agora, a gente vai colocar o cursor. Gente, vou fazer o seguinte, porque na outra meus cursores ficaram invertidos. Um deles, em um dos bolsos, eu vou colocar daqui pra cá. E no outro bolso, o cursor eu vou colocar daqui pra cá. Porque como eles vão ficar assim, ó, na peça, pra eles ficarem fechando pro mesmo lado, tá bom? Então, um aqui. Aí depois esse excesso de zíper a gente pode cortar. A gente deixa esse compridinho do zíper aqui, rabicó, né? Só pra poder encaixar mesmo aqui. Então, coloquei um daqui pra cá, agora o outro eu coloco pra lá. Essa tesourinha minha aqui está na hora de jogar fora, porque nem o dentinho do zíper ela não tá cortando mais. Eu só uso ela pra cortar. Ela tá velhinha, deve ter uns 7, 8 anos. Se vocês assistirem meus vídeos bem antigos, é ela que eu usava pra cortar tecido. Ô, filho de Deus, entra aí. Aí, pode, por enquanto, tirar o tocador de zíper, colocar o de uso geral. Vou passar aqui, ó, só aqui, ó, no início e final aqui do zíper, passar uma costurinha pra eu poder cortar esse excesso, tá bom? Eu gosto de passar essa costura porque aí não tem perigo do zíper abrir, né? E a gente tem que passar o cursor de novo, e aí a gente cortou o excesso aqui e vai sofrer, vai chorar pra colocar o cursor de novo, tá? Então aqui, posso cortar o excesso. Bom dia para quem está chegando agora, sejam bem-vindas. Vai chegando, compartilhando, chamando esse povo, que a aula de hoje está muito especial. Vocês vão aprender aqui uma peça bacanérrima. Ó, os dois bolsos prontos. Antes de prosseguir, o que a gente tem que fazer, gente? Esses bolsos de plástico, eles têm que estar exatamente do mesmo tamanho que o espelho, que são a parte de tecido. Como a gente cortou, costurou o zíper, a gente precisa medir aqui e ver se precisa cortar alguma coisa. Depende muito da margem de costura, como eu sempre falo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o meu espelho. Ui, quase caiu de novo. Ó, aqui em cima eu coloco curvinha com curvinha e deixo bem retinho. Aqui eu vou alinhar retinho, próximo à parte do zíper. Porque se eu tiver que tirar alguma coisa, eu vou tirar da parte de baixo. Porque essa partezinha aqui do zíper, ela já tá um tamanho bom, então eu não posso tirar nada daqui, tá? Aqui nas laterais tá tudo certinho, não preciso tirar nada. Aqui ficou uma pequena beiradinha, então essa beiradinha eu vou cortar, tá? Pra poder ficar exatamente os dois do mesmo tamanho, ó. Na hora de fechar a peça da BO. Pronto. Fiz com um. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Curvinha com curvinha. Bem retinho aqui. E tirar se tiver excesso. Pronto. Agora a gente pode prosseguir. Os dois bolsos de plástico eu vou reservar do lado por um momentinho. Agora a gente vai pegar o zíper maior, a parte da trava, que é essa parte pequenininha, e os dois cursores. Um cursor abençoado meu caiu no chão. Pra ajudar. Derrubando tudo no chão aqui, gente. Então, aqui, ó, esse zíper maior, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar os dois cursores, um de cada pontinha. Então, um eu coloco na pontinha de cá. Tô usando o cursorzinho preto, acho que vai ficar legal. Aí tem que entrar bem certinho. Passei pra vocês a medida um pouquinho desse zíper um pouco maior mesmo, pra dar pra gente colocar, tá?
Ô, benção, tá entrando torto. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo que tá entrando torto, fazendo essa curvinha aqui, ó? Não é legal, não. Então, a gente vai, tira e coloca de novo. Legal ele entrar sem fazer essa barriguinha. Ô, benção. Vamos ver, agora vai. Ô, Jesus. É tudo no ao vivo, é assim mesmo. Quando eu tô sozinha, costurando, o trem vai com uma beleza. E a gente tá ao vivo, passa essas perengue. E não adianta também eu fazer corrente de qualquer jeito, né, gente? Aí, ó, ó. Tá vendo que entrou certinho, sem fazer barriguinha. Eu vou trazer ele até o meio, aí vem aqui na outra ponta. E vou colocar o outro. Esse já veio de primeira. Ó, encostadinho certinho no outro. Uma das pontinhas eu já posso cortar retinho, tirando aqui o corte que eu fiz, né? Ó, o que eu vou fazer aqui, gente? Vou pegar aqui essa trava pititica e vou colocar parte principal aqui, ó, de frente com o dentinho do zíper. Passo uma costura. Passou essa costura, eu vou virar aqui pro avesso do zíper e vou pegar o forro da trava, colocar a estampa de frente pro avesso do zíper e passar uma costura aqui. Agora que eu puxo os dois, ó. E aqui eu vou passar uma costurinha de meio pé de máquina rebatendo. Então ficou assim, tá? Antes de terminar, a gente vai medir. Sempre, gente, vocês vão ver, aqui a gente vai precisar medir 3 vezes. Uma a gente já mediu, foi o plástico, agora o zíper, depois o fole. Sempre a gente mede. Ah, Aline, mas você não passou as medidas e o molde? Sim, mas, gente, eu sempre falo isso. Tem diferença de margem de costura, tem diferença de pé de máquina, entendeu? Então sempre é bom medir. E outra, meus moldes e minhas medidas, eu sempre boto um pouquinho assim, ó, maior. Eu prefiro assim. Eu prefiro que sobre do que falte. Se eu colocar a continha bem certinha e você fazer uma margem de costura mais justa, pode ser que falte. E aí fica ruim. Se sobrar é mais fácil resolver, tá? Se você fazer o bolso de tela-vôlei, ele vai ficar molenga. Eu não acho que fica legal, não. Mas você pode fazer. Agora, a gente vai medir aqui, ó, esse zíper em toda a volta do bolso. Pode ser o bolso, pode ser o fole de tecido, porque os dois são do mesmo tamanho, né? Vou pegar o fole de tecido, que é mais firme. Ó. A gente começa medindo pela trava, porque dela a gente não pode tirar mais nada, tá? O que precisar tirar, a gente vai tirar do zíper. E aqui a gente vem colocando, ó, prendedor, como se a gente já fosse costurar, entendeu? Ficar bem certinho. Sem fazer nenhuma preguinha, sem deixar nada enrugadinho. Ó, curvinha a gente faz bem certinha. Pronto, chegou aqui no final. Ó, ó o que tá passando de zíper. Aqui é o início da trava. Então, o que eu tenho que cortar aqui de zíper? Eu não vou cortar muito rente, vou deixar passando meio centímetro, porque aqui a gente vai fazer a emenda, a junção aqui, entendeu? Então, ó, isso foi o que eu tirei de zíper. Não diminuam a medida do zíper de vocês, tá? Deixa eu mostrar de pertinho, ó. Passando meio centímetro, ó. Pronto. Agora a gente pode fechar o outro lado. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Dentinho do zíper de frente pra trava. O forrinho da trava tá solto aqui, tá?
Então, dentinho do zíper de frente pra estampa. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, a trava. A estampa vai vir de frente pro avesso do zíper, assim, ó. Tá? Passa a costura aqui. Passou a costura, a gente vira. Olha só como é que fica. E aqui, passa uma costura de meio pé de máquina e vou passar uma costurinha na beiradinha só pra esse forro não ficar solto, tá? Até aqui vocês estão gostando, gente? Quem estiver gostando aí, clica no coraçãozinho. Pra quem tá no Instagram, né? Aperta aí no coraçãozinho. Não sei se no YouTube tem coraçãozinho, ou se só tem um like. Conta pra mim. Acho que eu nunca prestei atenção quando eu assisti alguma live assim. Se no YouTube tem coraçãozinho ou se tem só o joinha. Aqui, ó. Nós já vamos marcar o meio de tudo, porque tudo nós tem que marcar o meio. Tem coraçãozinho? Tem? Ah, que legal. Vou dobrar aqui, ó. Peraí que ficou um pedacinho da trava. Aqui eu vou dobrar bem certinho, início e final do zíper, tá? Fazer um pique bem pequenininho, aqui e aqui. Certo? Vou pegar uma caneta e também vou marcar o meio na parte aqui do zíper, ó. Segurei bem esticadinho. Vou segurar aqui e vou marcar o meio. Aqui no zíper, a gente marca pelo lado de dentro, que vai ser onde a gente vai precisar ter a visão. Não dá pique no dentinho do zíper, viu, gente? Aqui, ó, é um pinguinho de caneta só, bem fraquinho, bem no início só, pra gente só saber onde que é o meio dos trem aqui, que tudo vai ter que marcar o meio pro negócio ficar legal. Vou pegar aqui um dos bolsos de plástico e também vou marcar o meio. Vou dobrar aqui bem alinhadinho, início e final do dentinho aqui do zíper, do bolso de plástico, ó. Curvinha com curvinha. Esse plástico fica escorregando porque ele é sem vergonha. Então, eu vou colocar um prendedor aqui para não sair do lugar. Venho aqui, ó, um pique petito. Aqui embaixo também. No outro bolso, a mesma coisa. Dentinho do zíper com dentinho do zíper. Pequeno pique aqui também. Esse cordinho tá um pouquinho torto, vou arrumar. Tudo marcadinho? Vamos começar. Agora começa as mágicas. Então, vamos lá. Depois que nós fechamos aqui o zíper, depois que eu marquei o meio, agora nós vamos costurar o zíper aqui no bolso, tá? Então, vamos começar com esse aqui. O zíper do bolso fica assim, pra cima. Dentinho do zíper pra fora, ó. Então, a gente vai ver o dentinho do zíper aqui e aqui também, tá? Os dois pra cima. Vou colocar marcação que eu fiz aqui no zíper com a marcação que eu fiz no bolso de plástico e vou passar uma costura pequenininha assim, ó. É só pra segurar, tá? Primeiro a gente vai passar a costura segurando as marcações. Aqui na parte da trava também, ó. Meio com meio. Tá? E aí a gente vem costurando aqui, ó, em toda a volta. Aqui eu tô com o calcador de uso geral mesmo. Eu não coloquei o calcador de zíper, tá? Nas voltinhas, eu vou... Pronto. Agora nós vamos pegar a outra parte, ó, o outro bolso. E esse aqui eu vou colocar o zíper de frente, assim, ó. Esse cursor dando beijinho no outro.
E fazer a mesma coisa, ó. Marcação com marcação. Passa a costura. Aqui embaixo também, marcação com marcação. Essa marcação eu gosto de costurar, gente, porque aí depois não tem perigo disso aqui virando. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Passar uma costura em toda a volta. Pronto. Vou pegar aqui. Principal do fole, porque são dois, mas aqui eu vou começar com um, que tá com forro. E aqui o... como é que chama lá? Forro. Aqui nós vamos juntar, ó, pontinha com pontinha, tá vendo? Aqui os 88 centímetros, junta pontinha com pontinha, vou passar uma costura aqui, ó. Esse aqui, gente, nesse caso, eu nem vou medir, porque na hora que chegar aqui, se por acaso precisar tirar, é só a gente descosturar. Mas eu já deixei a medida certinho, vamos ver. Vamos ver se eu vou acertar. O forro nem vou pesar. Aqui vamos marcar o meio da parte de cima. Aqui embaixo não precisa, porque o meio vai ser exatamente onde eu costurei. Então, coloca retinho aqui, um pique pequenininho de cada lado. Mais uma vez agora, vamos imaginar a peça como que tem que ficar? Que aí nós não erra, né? A peça tem que ficar assim. Ela tem que ficar assim depois de pronta, certo? Com o fole aqui e aqui vai o espelho, né? Então, eu sei que eu tenho que, ó, virar. Colocar assim, tá? Ó, o pique com o pique do plástico, certo? Vira todo aqui. Imagina que vai virar aqui. Ó, nem é aqui, tá vendo? Tá vendo por que tem que pensar antes de costurar? É do lado de fora. Marcação do zíper com o pique. Desse jeito, que a gente vai costurar e depois virar pra cá. É, agora é assim. Eu vou conversando com meus botões e vou falando com vocês. Então, marcou meio com meio. Passa uma costura. Vou colocar prendedor pra ver se vai encaixar certinho. Se não encaixar aqui, a gente já costura um pouco mais, tá? Gente, agora é rapidinho. Agora é só a gente costurar o fole e o espelho. O mais difícil, chatinho, é a parte do plástico com o zíper. Agora é belezinha. Rapidinho nós vai, tá? Já já eu libero vocês. Então aqui, ó, colocando um pouquinho de prendedor de cada lado, pra na hora que chegar aqui, nós ver. Entendeu? Eu acho que vai encaixar certinho, hein? Beleza! Vocês estão escutando o barulho da chuva? Ó, que gostoso. Chuvinha boa. Ó, não vai precisar de ajuste. Encaixou certinho. Peraí. Só esse negócio esbarrigando aqui. Aí. Costura em toda a volta. Com o mesmo calcador de uso geral. Não vou colocar calcador adesivo, tá? Aqui você só presta atenção onde está o cursor. Ele tá aqui. Eu vou só puxar ele um pouquinho pra cá depois da curva. Porque ele tá bem na curvinha. Aí, na hora que eu for chegando perto dele, eu paro pra ajeitar. Aqui, gente, presta atenção se o dentinho do zíper tá certinho. E vamos lá.
Ô, maravilha! O que é o bom aqui, ó? Ó, o bom é que dá pra gente virar aqui e conferir se tá tudo certinho antes de finalizar, sabe? Então, eu acho isso muito legal. Então, você vira, veja se está tudo nos conforme, se em algum lugar você costurou por cima do dentinho do zíper. Gente, eu não gostei do jeito que ficou. Eu vou passar outra costura com calcador de zíper. Por quê? Ó, aparecendo aqui a costura. Tá vendo aqui, ó, onde eu tô balançando o dedo? Aparecendo a costura de quando eu costurei o zíper no... Não tem problema, vai demorar um pouquinho mais, não tem problema não. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Então, vou fazer outra costura. Ah, essa aqui vai mais rápido, porque já tá tudo alinhadinho aqui, ó. É só pra ficar um pouquinho mais pra dentro, tá? Agora sim. Tudo certinho. Olha de novo, veja. Ah, tem alguma coisa que eu preciso costurar de novo? Porque agora é a hora, né? Não, agora tá tudo certinho. A gente vai virar aqui e vamos costurar o forro. Então aqui a gente já viu que a parte do fole dá a medida certinha, não precisa tirar nada. Então o forro eu vou fazer a mesma coisa, ó. Direito com direito. Passa a costura aqui. Vamos lá, mais uma vez, vamos imaginar, né? Como é que tem que ser costurado esse forro. Ele vai vir aqui, ó, pra depois ele juntar assim. Então tá. Então, ó, direito do forro, ele vai vir aqui desse outro lado, ó. Lado oposto que a gente acabou de costurar, o principal, tá? Bem aqui. Então, primeiro eu vou passar uma costurinha. E já vou vir aqui, ó, na empreendedora eu não vou pôr, já vou vir aqui, ó, costurando. Essa costura do forro é mais fácil porque já tá tudo seguradinho, o zíper tá seguradinho. Costurou o forro, agora a gente vai puxar ele aqui, ó. Ou vice-versa, ou ao contrário, tanto faz. Pra gente passar a costura nos dois juntos. Ó, que aí fica embutido, tá vendo? Aqui a gente vai passar a costura na beiradinha, só pra segurar o forro nessa parte do fole, tá? Na beiradinha, tá, gente? Pronto. Olha só, primeiro parte do fole costurado, agora a gente vai repetir o mesmo processo do outro lado. Vou pegar aqui, ó, as duas partes do fole, já vou juntar direito com direito, passo uma costura com um pé de máquina. Depois esqueci do tocador de zíper, tem que fazer a costura um pouquinho mais pra dentro. No forro já vou costurar também, aqui ó, direito com direito. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos imaginar como é que tem que ser a peça pronta. Ah, vou marcar o meio, né? Aqui embaixo não precisa. Esticou aqui bem retinho. Um pique, outro pique. Tá? Imaginou como é que ela tem que ficar? É assim. Então, a gente vai colocar aqui.
pra depois virar. Então, ó, o direito, eu vou pensando e falando, ó, aqui, ó, no direito, onde eu fiz a marcação, a gente vai colocar com a marcação aqui do zíper. Gente, parece um quebra-cabeça que não tem fim, que não vai dar certo, mas fique tranquilo, viu? Vai dar certo, tá dando certo. Passar uma costura aqui de 1 centímetro, só pra segurar. Aí a gente vem com a outra parte aqui, ó. Marcação com marcação do meio, passa uma costura. E ficou assim, tá vendo? Depois a gente puxa pra cá, dá tudo certo. Então agora, uma costura em toda a volta. Eu vou colocar prendedor, senão a gente vai... Vocês não imaginam tanto que eu quebrei minha cachola, viu? Por quê? Se vocês procurarem no YouTube, não tem tutorial dessa peça, tá? A única coisa que eu tinha era uma foto do Pinterest e um sonho de fazer. Gente, eu quebrei a minha cabeça 2 dias olhando aquela foto. Então, como é que eu vou fazer? Aí fui fazer, né? E foi um que... Nossa, e corta o molde, e costura, e não dá certo, e costura ao contrário, e fala, meu Deus, mas como é que eu vou fechar essa peça? Como é que eu vou abrir o zíper depois? Vocês vão ver na hora de costurar o espelho, que legal que é. Então, assim... Ah, ele não é uma peça mais... Eu vou virar aqui, ó, só pra ver se tá tudo certo. E aí depois você tá tirando de letra. E é assim. Ó, certinho, vamos costurar o forro. Já vai terminando, viu? Agora a gente já vai costurar o forro, costurar os espelhos. Vocês vão ver que legal que é os espelhos. É verdade, quando tá começando, tudo parece difícil. E não é que parece, realmente é. Por quê? Você é iniciante, gente, que eu já fui iniciante. Todas as outras professoras, blogueiras, influenciadoras de costura, ou seja lá o que for, todo mundo já começou do zero uma vez, entendeu? Ó, aqui eu vou só parar um pouquinho para explicar o forro. Aqui eu vou costurar o forro, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, direito do forro, deixa eu virar assim, você vê melhor. Eu vou colocar aqui de frente para o bolso de plástico e vou vir costurando ele. Então, assim, não é que parece difícil, é que é realmente, quando para quem tá iniciando, para quem não tem noção nenhuma, que tá começando a aprender técnica, as coisas são difíceis. São difíceis. Mas a gente tem que praticar. A gente só adquire a habilidade praticando, né? Se você quer aprender a costurar, ou se você tá iniciando e não praticar, você não vai dominar aquilo que é difícil para você. Por exemplo, vou contar aqui uma coisa para vocês. Eu sei que muitos de vocês têm medo e muita dificuldade em colocar viés. Eu, quando eu comecei, era zíper. Eu tinha pavor, gente. Porque eu nem imaginava, nossa, minha máquina, primeiro que eu pensava, minha máquina não vai costurar zíper. É uma máquina doméstica que eu tinha, uma Singer na época. E aí eu fugia de peças que tinha zíper. Era isso que eu fazia, porque eu tinha medo. Tentei uma vez e eu achei super difícil. Eu era iniciante, então eu fazia coisinhas que era só de colocar botão, né? Essas coisinhas assim. Então eu fiquei uns 2, 3 meses nessas peças. Eu expunha na feira de artesanato aqui da minha cidade. E aí uma vez, uma pessoa que é aqui da minha cidade mesmo, foi lá e pediu pra mim fazer uma peça para ela que ia com zíper. Até então, eu fazia muita capa de caderneta de vacinação, não vai zíper, né? Vai só botão, então era o que eu fazia. Fazia portinha moeda com botão, aí ela pediu para mim fazer uma bolsinha, uma necessária, simplesinha, sabe? Nada difícil. Falei, vou ter que fazer. E para colocar o cursor, gente, foi meu marido que colocou. Foi meu marido que me ensinou como colocar o cursor no zíper. Do jeito que eu ensino vocês hoje, foi o jeito que o meu marido conseguiu quando eu fui fazer essa bolsinha. Era uma necessária muito simples. Aí eu falei, agora, não consigo pôr o cursor. Aí meu marido foi lá, acho difícil. Ó, gente, costurei aqui o forro. Vou puxar a partezinha do fole que é dele, que é essa daqui. Pra gente fazer a mesma coisa, ó. Vou só colocar o prendedorzinho aqui,
Pra ele não ficar desbeiçando aqui pra dentro. Ó. A gente vai passar uma costurinha. Tá? Na beiradinha, igual a gente fez do outro lado. Só pra segurar. Agora eu já posso tirar o calcador de zíper. E aí foi assim, entendeu? Eu não sabia costurar zíper e eu tinha medo. Então, quem é iniciante, não é que parece difícil, tem coisa que é difícil. A maioria das coisas é difícil. Uma coisa que você nunca fez, né? Uma coisa que a gente nunca fez é difícil pra nós. Pra qualquer ser humano, né? É uma coisa diferente. Então tem que praticar. E não desistir quando dá errado. Ah, deu errado, não quero nem saber. Nunca mais faz. Aí, minha filha, você tá cruzando os braços aí e largando mão. Ah, Aline, você nunca fez isso? Fiz. Eu já contei essa história. Que teve uma bolsa que eu joguei no quintal. Quem aí, vamos ver se tem seguidora que lembra dessa história que eu já contei. De uma bolsa que eu quebrei tanto cabeça, não conseguia fazer. Foi dando errado, estressei. Falei, não quero saber mais. Não vou fazer mais essa bolsa. E eu joguei lá no quintal da minha casa e lá ela ficou. Uns dias lá, e eu olhava pra ela e passava raiva. Quem lembra dessa história que eu já contei? Prontinho, gente. Ai, meu Deus, que alegria. Olha. Tudo nos esquemas pra finalizar, hein? Estão preparadas? Ó. Agora, nós vamos pegar aqui, ó, os dois espelhos e vamos marcar. Curvinha com curvinha, bem certinho, dobradinha, um pique em cima e um embaixo. Esse pique vai me ajudar pra colocar a alça, né, que a gente vai colocar a alça agora, e também pra gente costurar ali e fechar a nossa peça, finalizar a nossa peça. Linda, maravilhosa e glamurosa. E eu quero ver todas vocês pegando pra fazer. Posta lá no meu grupo do Facebook, tá? Vou fazer questão de comentar pessoalmente as corajosas que for pegar pra fazer essa peça. Ó, vou pegar a alça, que eu deixei a explicação pra vocês no início do vídeo, né? Toda a dobra. E vou passar uma costurinha na lateral de cá e uma na lateral de cá. E duas costurinhas com um pé de máquina aqui no meio, pra deixar ela bem reforçadinha. Se você quiser e tiver aí a alça pronta, você pode pular essa etapa e já colocar a alça na peça. Daqui a pouco, do jeitinho que eu vou explicar, tá? Para quem não tá no meu grupo do Facebook, o grupo chama Costura Criativa para Iniciantes por Aline Rogério, tá? Deu para escutar? Porque o barulho da máquina aqui. Vocês vão fazer e vão postar lá. Foi difícil? Consegui. Ah, não, Aline, foi fácil acompanhando o vídeo? Maravilha, quero saber a experiência de vocês. Quem que vai tentar? Coloque nos comentários aí pra mim que eu quero ver. Eu quero ver. Quem que vai tentar, que depois eu vou cobrar de vocês. Ó. Emily vai fazer com sublimados. Oh, coisa maravilhosa, hein? A outra alça, gente, eu já adiantei e já costurei. Aí agora, se você for fazer alça de tecido, é importante que elas fiquem do mesmo tamanho. Aliás, se você for usar a alça pronta também, né? Elas têm que estar do mesmo tamanho. Então aqui, deixando as duas do mesmo tamanho, vamos colocar aqui no espelho. Eu vou colocar no meu zoiômetro, que ele é bom demais, e passo a medida para vocês. Vamos ver se eu conseguir de primeira. 4. Essa aqui tem que vir pra cá. 4. Ó, então ficou assim, ó. Da marcação do meio aqui do pique pra cá, 4 centímetros, coloquei a alça, onde tá o início da alça, tá? Ó, aqui. Daqui pra cá, 4. Tá bom? Passa a costura aqui na beiradinha. Ficou assim. Agora o outro lado eu não vou medir, eu vou só colocar pique com pique. Eu sempre faço desse jeito. Venho com a alça aqui, ó. Ó. Estando alinhado o pique com pique, ela vai ficar certinha. Que aí a gente alinha aqui. Coloca no mesmo rumo que a outra já tá. E pronto. Passa a costura aqui.
Uê, que beleza! 40 centímetros de alça, viu? Essa de tecido cortei 40 por 12, fiz as dobras. Depois vocês assistem a gravação que eu vou colocar bem editada pra vocês não pegar os erros. Vou dar uma aceleradinha, entendeu? Pra não ficar muito longo, pra ficar bem favorável pra vocês assistirem bastante esse vídeo lá no YouTube, hein? Lá não, aqui no YouTube. Vamos ver a mágica acontecer? Vamos ver a mágica acontecer? Fazer a peça, Jane. Gente, fazer o quê? Fazer a peça. Tô perguntando quem que vai fazer essa peça linda aqui. Ó, vocês ficam aí que chegou novidade no site, lindas e maravilhosas, que eu vou mostrar daqui a pouco. Vou só mostrar essa coleção aqui, ó. Fala sério, gente, ó. Eu já mostrei no TikTok, já mostrei nos stories. Meu Deus. Coleção de tricoline, xadrez básico, ó. São 11 cores, tá? 11 cores para vocês comprarem de meio metro. E tem um kit de tecido com 10 cores. Para vocês comprarem no tamanho de 50 por 75, a coleção completa. Olha só que cores lindas! Esse aqui eu tô mostrando assim, que dá pra vocês verem todas essas cores. No final da live, vocês ficam aí que eu vou mostrar pra vocês os estampados que chegou. Chegou barrado de pano de prato, maravilhoso! Esse aqui, ó. Esse aqui chegou, gente, pra vocês fazerem coisa de creche. Olha aqui. E ele está na promoção, é o tecido digital, que no site eu vendo por R$ 26,90 meio metro. Ele tá lá na categoria de promoção por 18, tá? Esses de ursinho. Olha aqui pra vocês fazerem saquinho de creche. Aproveita, viu? Aproveita que tem pouco, tá? Pra vocês não ficarem sem. Vamos ver a mágica acontecer. Vocês vão ver agora que legal que é, gente. Que legal. Ó. Vou virar aqui. Do lado do avesso. Esse aqui, a gente deixa ele assim, ó. Bem enfiadinho aqui dentro, entendeu? E aqui, nós vamos costurar esse espelho. Vou colocar estampa de frente com estampa, prestando atenção pra ficar aqui, ó. A trava tem que ficar pra baixo, a alça pra cima, tá? Aqui tem pique, que a gente já marcou, e no espelho tem pique. Então, pique com pique, passa uma costurinha. Volta aqui embaixo, marcação aqui, ó, que é a costura, a gente coloca com o pique. Certo? Prendedor em toda a volta. Uma costura com um pé de máquina, tá? Em toda a volta. Ó, passei a costura em toda a volta, agora eu vou pegar o viés. Aqui teve uma sobra no fole, vou cortar, porque senão o viés não passa. A gente já tem que costurar o viés desse lado, que se esperar costurar os dois lados, não dá pra coisar. Então, esse viés a gente já vai pôr ele dobrado, tá? Então, eu venho aqui, ó. Dobra, dobra, dobra. Dá até suadeira, mas muita vontade de fazer. Gente, vocês vão falar pra mim depois. Qual é a sensação de fazer uma peça dessa e você ver pronta e falar, meu, eu não acredito que foi eu que fiz. Vocês vão ver. Vocês já sentiram isso? Eu mesmo sinto isso direto, porque eu sempre tô procurando coisa nova pra trazer pra vocês, né? Então, tem que ficar quebrando a cabeça. Aqui pra passar esse viés, pode aumentar um pouquinho a largura do ponto. Aumento do comprimento do ponto. Aumento do comprimento do ponto. Aí a gente vem, ó, abraçou aqui com o viés, passa a costura toda a volta. Cara, a primeira bolsa maternidade que eu fiz, faz muito. Viés costuradinho. Diminuição do comprimento
Gente, deu uma travada no YouTube, mas já voltou. Dá pra fazer no sintético, sim. Ó, viés costuradinho, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos virar ela por aqui, entendeu? Abriu, virou. Com cuidado pra não rasgar. Plástico, né? Se você fizer muita força onde é a costura, ele dá BO. Eita, que emoção, hein? Ó, aqui já vou arrumando a curvinha. Ó, minha mão tá por dentro dos bolsos aqui, tá? Um dos lados está prontinho. Agora a gente vai colocar esse, tá? Mesmo esquema, ó. Vou virar ele aqui. Maceta essa parte aqui dentro. Ó, maceta essa parte aqui dentro, entendeu? E aí você vem com outro fole. Com outro fole não, com outro espelho. Presta atenção na alça, porque se nessas alturas do campeonato eu costurar isso aqui com a alça de ponta cabeça, pronto. Então presta atenção aqui pra ficar a alça do mesmo lado. Pique com pique, uma costurinha. Vem embaixo, pique com marcação aqui da costura. Costurinha. Entendeu? Ó, coloquei prendedor, costurinha em toda a volta. Aqui a gente amassa, dá uma amassadinha pra ter como dar uma firmeza aqui na mão pra passar essa costura, tá? E aí, pronto, viés, mesma coisa, tá? Aqui ainda tem um pedaço dobradinho que eu já tinha dobrado. Tá acabando. Olha só que legal que a Silene falou. Se eu aparecer com uma peça dessa na escola, eu vou ter muita encomenda. É isso aí. Gente, só sucesso, viu? Sucesso. Aqui pra colocar o viés, se tiver excesso de material aqui, ó, você corta pra não ficar ruim, tá? Pronto. Ui! Aumenta o comprimento do ponto. Aumento do comprimento do ponto. Porque fica um pouco grossinho, sabe? Por isso que eu falo pra aumentar, pra ficar mais fácil pra você fazer essa costura aqui desse viés. E é a última costura que nós vamos fazer, gente. Pode colocar vivo, vocês vão arrasar. Aí o vivo vocês colocam na parte do espelho, tá? Fica muito legal. Ufa, ufa, ufa. Agora aqui nós vamos, ó, para desvirar essa segunda parte, a gente vai abrir o zíper principal, tá vendo? A gente consegue ter acesso pelos bolsos de plástico aqui, tá? A gente abre todo, puxando os dois cursores. E aí a gente puxa todas as coisas aqui pra fora. A hora do parto. Gente, eu acho que esse é o parto mais difícil da minha vida, do ano, né? Ô, parto. É um parto mesmo. Ó. Você já vai virando, já vai acertando as curvinhas, porque... Deixa eu tirar esse potinho aqui, pra eu derrubar ele também. Depois, você vai no ferro de passar, passa o ferro, cuidado com o plástico, para não queimar o plástico, não derreter o plástico, não vai dar ruim. Acertou as curvinhas de um lado, vai do outro, que o outro já tinha acertado, mas macetou tudo, né? Arruma aqui o outro também.
Eita, coisa linda, minha gente. Fala sério, se não compensa. Olha. Olha isso, meu povo. Aqui, aquele esquema que eu sempre falo pra vocês do lado de fora, ó. De preferência, depois que você passou o ferro, vou até abrir aqui o bolso de novo, ó. Aquele talentinho, né? Fazendo isso aqui, ó, pra vincar, pra ela ficar modeladinha, entendeu? Porque senão ela fica bagaçada mesmo. Então você tem que fazer isso aqui. Passa o ferro quentinho, ainda enquanto o tecido tá quente, você vai fazendo isso, ó. Tá? Dos dois lados. Cortar essa linha aqui. Fechar os bolsos. Aí vocês vão fazer as necessairezinhas para pôr aqui dentro igual da outra. E vai ficar linda. Deixa eu ativar os comentários aqui. Consegui? Consegui. Ah, gente, que satisfação, hein? Que satisfação. Tá vendo? No final tudo dá certo. Tudo dá certo, fica lindo demais. Olha, se não ficou linda, 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 linda. Eu vou segurar a outra aberta aqui, ó. Essa daqui tá com as bolsinhas, tá? As aulas dessas bolsinhas vai estar no canal, ó. Ó, que lindeza, ó. Instagram, YouTube. Lindo. Valor de venda, gente, da maleta. Sem as bolsinhas dentro, viu? Depois aí você bota, se for colocar as bolsinhas, se você for vender com as bolsinhas, aí você vai acrescentar o valor das bolsinhas, tá? Mas o valor dessa maleta aqui, ó, de 120 a 140 reais. Sem dó. Sem dó. Não vai vender isso trem barato, não, hein? Meu Deus do céu, pra fazer essa maleta junto com vocês. E eu tenho certeza que vai ser sucesso pra vocês aí venderem bastante, certo? Um beijo grande, enorme para todos vocês. Quem fizer a maleta, posta lá no meu grupo do Facebook que eu quero ver, hein? Tá bom? A gente se vê no próximo domingo. Vai estar pertinho do Natal, mas vamos ter live no próximo domingo sim, certo? Então, próximo domingo, 10 horas da manhã, live novamente aqui, tá bom? Beijo para vocês.